O Oscar 2008 viu um duelo pesado entre dois clássicos indiscutíveis desse século, enquanto o Oscar 2009 trouxe um favorito que não se firmou e viu surgir então uma surpresa vinda da Índia. Nesse novo vídeo do Cine7 aqui no YouTube, eu falo sobre as temporadas vencidas, por onde os fracos não têm vez e também quem quer ser um milionário. Conduta de Risco, Juno e Desejo de Reparação são ótimos filmes, porém não estão nem próximos do mesmo patamar de Onde os Fracos Não Têm Vez e Sangue Negro. Não fosse a academia querendo premiar finalmente os irmãos Coen, acho que a gente teria visto um duelo mais pesado naquela temporada. Porém, antes dos prêmios principais, como vocês já sabem, é claro, vou falar das categorias técnicas. Polêmicas à parte, se era uma música feita para apenas uma vez ou não, o fato é que Falling Slowly mereceu demais vencer canção original. Vale lembrar que ela derrotou as 3 composições de Encantada na categoria. O Dario Marianelli, de Desejo de Reparação, que me perdoe, mas trilha sonora seria do Michael Giacchino, de Ratatouille. O Oscar moral daquele ano, entretanto, era do John Greenwood, de Sangue Negro, mas as regras estúpidas da academia impediram que ele concorresse. A Pixar ainda levaria melhor animação sem maiores dificuldades, enquanto fotografia seria do épico do Paul Thomas Anderson. Ultimato Born manteria os seus 3 prêmios indiscutíveis: montagem, edição de som e som, enquanto os filmes protagonizados pelo Johnny Depp levariam 3 estatuetas. Sweeney Todd ganharia figurino e direção de arte, e Piratas do Caribe, No Fim do Mundo, levaria efeitos visuais. Por fim, Piaf ganharia maquiagem. Se roteiro adaptado a gente viu o duelo dos 2 grandes filmes da temporada, entre os originais o patamar estava um pouquinho mais baixo, mas em ambas a academia, na minha visão, acertou no resultado. Irmãos Coen com Onde os Fracos Não Têm Vez, entre os adaptados, e entre os originais, Diablo Cody com Juno. Entre os coadjuvantes, nos homens não tem nem discussão. O Javier Bardem tá impressionante como a personificação da morte em Onde os Fracos Não Têm Vez. Basta o homem pintar em tela que você sabe que alguma coisa ruim vai acontecer, ele gela a nossa espinha. Quanto à atriz coadjuvante, por mais que eu ache fantástica a Tilda Swinton na carreira dela, Conduta de Risco é justamente o trabalho menos arriscado dela, é o mais convencional, não à toa acabou vencendo. Ali naquele ano, quem eu realmente gostaria que tivesse vencido era a Cate Blanchett. Ela tá fantástica, parece que baixa um santo do Bob Dylan nela em Não Estou Lá. Para mim, um trabalho fabuloso e que deveria ter vencido aquele Oscar. Eu já disse aqui no canal que não curto muito a Marion Cotillard como Edith Piaf, ainda que reconheço os méritos dela. Meu Oscar de melhor atriz seria por um caminho menos óbvio: Elliot Page, anteriormente Ellen Page, por Juno. E lembra do que eu falei do Javier Bardem? Aqui encaixa-se a perfeição para falar do Daniel Day-Lewis. O Daniel Plainview, de Sangue Negro, é a incorporação do capitalismo que passa por cima de tudo e de todos pela força do dinheiro, mesmo que isso signifique a solidão. É sem dúvida um dos maiores desempenhos vencedores de melhor ator da história do Oscar. Eu poderia sim fazer aqueles arranjos do Oscar, melhor direção vai para uma produção e melhor filme fica com outra obra, porém aqui eu sou muito fã de Sangue Negro, ainda que adore também Onde os Fracos Não Têm Vez. E a minha justificativa para essa preferência é porque eu acho que Sangue Negro é o maior filme da carreira até hoje do Paul Thomas Anderson, enquanto Onde os Fracos Não Têm Vez está ali no pódio, mas para mim pelo menos atrás de O Grande Lebowski e Fargo.
Então, a minha preferência por Sangue Negro desse Oscar 2008. Não dá para esperar muita coisa de um Oscar que deixou as melhores produções daquela temporada fora da categoria máxima. Em vez de ficar com Foi Apenas um Sonho, o Wall-E, o Cavaleiro das Trevas, Dúvida, a Academia optou por Milk, o Leitor e Benjamin Button. Não à toa que o apenas divertido Quem Quer Ser um Milionário acabou levando aquele Oscar, o que combina com a mediocridade daquela edição. Ele, aliás, junto com Benjamin Button, seriam alguns dos principais vencedores dos prêmios técnicos. Apesar de ser nítido como David Fincher está desconfortável em uma história que exige emoção demais para o cinismo típico dele, Benjamin Button é indiscutível nas áreas técnicas, especialmente fotografia, efeitos visuais, figurino, maquiagem e direção de arte. Quem Quer Ser um Milionário seria premiado onde realmente empolga. Trilha sonora e canção original, com a grudenta J-Ho. Para o Christopher Nolan, restaria se contentar com edição de som e som para o Cavaleiro das Trevas. Já em animação e filme de língua não inglesa, não dá para mudar o resultado do Oscar, respectivamente o Wall-E e o japonês A Partida. Falando no filme da Pixar, Ratatouille poderia sim ganhar sem problema nenhum roteiro original, ainda que se tivesse dado também na mira do chefe, tava de boa. Só não gostei muito do resultado com a vitória de Milk no Oscar, porque sinceramente acho que é uma cinebiografia bem redondinha, bem comum e bem receituária desses filmes que trazem histórias de políticos históricos norte-americanos. Já entre os adaptados, a minha vitória iria para Frost Nixon. Acho que é um roteiro também redondinho, só que com ótimos diálogos e que explora muito bem os dois personagens que são muito diferentes um do outro. Mas aquele jogo, aquele duelo ali é muito bem trabalhado pelo roteiro do Peter Morgan. Basta uma cena com pouco mais de 5 minutos para Viola Davis ficar na memória do público em dúvida. O dilema da mãe que compreende a acusação, mas que não quer ver o filho sofrer, joga uma complexidade e um novo olhar para a história. Seria a primeira de muitas estatuetas dela. Já o Heath Ledger, bem, o que eu posso acrescentar sobre o Coringa dele em O Cavaleiro das Trevas? Uma atuação hipnotizante, a ponto de tudo ao redor dele ficar menor. E olha que a gente está falando de um ícone pop como Batman e um elenco repleto de estrelas de Hollywood. Sem o Coringa do Heath Ledger, provavelmente não haveria o Coringa do Joaquin Phoenix. Quem acompanha o canal aqui no Cine7 sabe o quanto eu amo a Kate Winslet, mas o Oscar dela por O Leitor não me desce. E não é porque eu acho que ela esteja ruim no filme, pelo contrário, ela domina as ações. Só que quando a gente olha que naquela mesma temporada havia o trabalho dela em Foi Apenas um Sonho, a gente sabe que, na boa, o Oscar errou feio na escolha de qual filme a premiaria primeiro. Das opções disponíveis, eu fico com a Anne Hathaway de O Casamento de Rachel. Para mim, de longe, o melhor trabalho dela até hoje. Eu acho que é uma personagem muito difícil, uma personagem problemática, complexa, que na mão de uma atriz menos talentosa teria virado uma figura insuportável, mas que a Hathaway, com a habilidade, com a sensibilidade que ela tem, consegue trazer força, sim. É uma personagem bastante incisiva e que ela transmite isso muito bem, mas você percebe também um quê de fragilidade, um quê de cansaço diante do drama que ela vive. Então gosto demais do trabalho da Anne Hathaway e para mim teria sido ela teria vencido nesse filme que, diga-se, é muito pouco visto, poucas pessoas conhecem, e eu acho que quando as pessoas acabam conhecendo, sabem que a produção é muito boa e que a Hathaway está excelente. Já melhor ator iria para o Mickey Rourke de O Lutador. Eu acho que o filme faz essa convergência entre a história do personagem e a história do galã ali dos anos 80, que de repente desaba, vê a vida dele transformada, ele mesmo fisicamente se transformando
transformando. E eu acho que é muito interessante o filme porque é diferente do que o Darren Aronofsky tem feito nos últimos anos e que até o Frank Carbone, que é um dos maiores críticos de cinema do Brasil e que colocou aqui recentemente num comentário, eu achei bastante interessante, mas sobre a carreira do Darren Aronofsky, como ele está cada vez mais afetado com o conservadorismo. Nesse filme ele me parece compreender que a força do longa é o Mickey Rourke e não ele querendo chamar a atenção. E é impressionante como o Rourke, ele rouba o filme, ele puxa aquele homem bestial, aquela força da natureza e que está tentando achar alguma paz de espírito nesse processo de rever um pouco a vida dele. Então, para mim, é um trabalho excepcional. Gosto até, entendo o Oscar do Sean Penn, mas o Mickey Rourke, para mim, é indiscutível. Era um Oscar que deveria ter sido dele, mas infelizmente acabou não acontecendo. Melhor direção ficaria com o Danny Boyle. O estilo de videoclipe adotado pelo britânico, de alto vigor estético e uma trilha sonora como parte fundamental da narrativa, encontra o universo perfeito em Quem Quer Ser um Milionário, um filme que só sai do comum graças a ele. E Frost Nixon é a minha escolha, sem maiores convicções, em melhor filme. É uma produção ágil, direto ao ponto, com dois protagonistas excelentes, criando um embate inteligente em uma condução, se não perfeita, mas muito bem orquestrada pelo Ron Howard. É um resultado que casa com uma temporada nada memorável. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na segunda-feira para falar das temporadas 2010 e 2011. Tem Quentin Tarantino, David Fincher e muito mais. A gente se encontra até lá. Tchau.